Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Este é o canal do Projeto Pomone. Estamos aqui mais uma vez para estudar um tema bíblico, um tema importante para os tempos em que vivemos. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, curta e compartilhe esse vídeo para que mais irmãos conheçam, tenham contato aqui com essa mensagem, né? Que nós temos certeza que é uma mensagem da maior importância para a nossa igreja, para os tempos em que vivemos. Bem, vamos elevar a Deus uma oração. Senhor nosso Deus, Pai amado, aqui, ó Pai, estamos reunidos ainda aqui de forma virtual, para estudar a Tua palavra, que Teu Santo Espírito nos guie. Tudo isso eu lhe peço, em nome de Jesus, amém. Muito bem, meus irmãos. Preparo para o batismo, um assunto sério. Era o ano de 1997. Onde que você estava nesse ano? O que que você fazia nesse ano de 1997? Para mim foi um ano muito marcante. Eu tinha ali 9 para 10 anos de idade. Meu pai era assinante da revista Adventista e não tinha acesso à internet, enfim, então eu ficava ali aguardando a chegada da revista, né? Uma revista mensal. E eu lia avidamente ali os artigos da revista. E um artigo publicado na Revista Adventista em 1997 me marcou muito. E, na verdade, eu gostava muito dos artigos do autor desse artigo aí, tá? Estou falando do doutor Alberto Ronald Tim, um dos mais proeminentes aí teólogos da igreja. Creio que recentemente ele foi jubilado, né? Estava atuando já há muito tempo lá na Associação Geral, foi jubilado. O artigo é esse daqui. Preparo para o batismo, assunto sério, né? O título que eu tomei, inclusive, para o estudo aqui de hoje, tá? Recomendo muito a leitura desse material. Vocês vão encontrar no site do acervo da Revista Adventista, tá? Foi edição de junho de 97. Eu tinha ali precisamente 9 anos. Foi nesse mês, inclusive, junho de 97, que eu ganhei a minha primeira Bíblia, meu primeiro inário e o livro Serviço Cristão, que eu pedi de presente ao meu pai, e no mês seguinte eu completei 10 anos, e no final daquele ano ali eu fui batizado, finalzinho do ano mesmo, tá? Dezembro de 97 eu fui batizado. Então, esse artigo aqui já tocava nesse problema muito sério, ah, o despreparo de muitos candidatos ao batismo, como que a Bíblia aborda essa questão, né? O espírito de profecia. E interessante, alguns testemunhos também, alguns relatos, tá? De pessoas aqui como esse senhor, que provavelmente já até faleceu, né? Pela idade dele, e outras pessoas aqui, falando como foi a experiência de conversão delas, tá? E hoje nós vamos ouvir aqui também uma experiência de conversão. Mas antes, eu quero ler aqui um texto bíblico, tá? Muito conhecido, muito usado, geralmente por aquelas pessoas que advogam que essa questão do preparo assim para o batismo não é tão importante. Muitos apelam justamente para histórias ali da igreja primitiva, tá? Do cristianismo primitivo. E uma dessas histórias é essa daqui, Filipe e o eunuco, tá? A partir do verso 26, eu vou ler aqui para contextualizar. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: a gente sabe perfeitamente que essa figura, o anjo do Senhor, muitas vezes se refere ao próprio Jesus, né? Quando ele atua.
nesta terra, né? Assim é lá no Antigo Testamento e provavelmente se trata aqui também, né, de Jesus. Ele então diz a Filipe: Levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração. Ora, se ele tinha ido a Jerusalém para adoração, naturalmente ele era um judeu, certo? Ele era um africano, ali do reino de Axum, tá? E ele seguiu o judaísmo. Ele tinha ido então a Jerusalém para adorar. Naquele momento ainda existia o templo, tá? Importante lembrar. E o verso 28, regressava e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías e disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo, Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra? E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta, de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe abriu a sua boca e, começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles a caminho, chegaram a uma certa água, e disse o eunuco: Eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? Olha a pergunta que o eunuco faz a Filipe. E disse Filipe: É lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Bem, há muito aqui o que dizer dessa história, e como eu estava dizendo ainda há pouco, muitos querem usar exemplos como esse para dizer o seguinte: ó, tá vendo? Basta ali um estudo rapidinho, você fica ali uns minutinhos ali com a pessoa, faz uma pregação, faz um apelo, a pessoa aceitou. E você batiza, porque assim foi Pedro também, não foi? Pedro não fez lá uma pregação e 3.000 não se converteram, foram batizados? Então, o que que impede a gente de fazer o mesmo? Chego ali na rua, chamo ali alguém ali que está passando ali, né? Quem sabe ali um católico, um pentecostal, uma pessoa secularizada, uma pessoa viciada em drogas, eu prego ali para ela, olha, aceita Jesus? Aceito. Você quer ser batizado? Quero. Então, vamos amanhã lá na igreja, vai ter um batismo, você é batizado, certo? E aí depois a gente vai explicando para a pessoa, né, outros pormenores da fé, e a pessoa vai entendendo e vai estudando. Esse raciocínio, essa conclusão não poderia estar mais errada, tá? Está absolutamente errada. Esse público que aparece aqui em Atos dos Apóstolos, tanto o eunuco quanto aqueles que se converteram com a pregação de Pedro eram judeus. Nós não estamos falando de pessoas que não conheciam as Escrituras. Conheciam muito bem, guardadoras do sábado, rigorosas em relação à dieta, enfim, a devoção pessoal, o respeito à autoridade das Escrituras, enfim. Então, o que faltava àquelas pessoas ali era aceitar Jesus como Messias. Lembrando que o judaísmo hoje é bem diferente do judaísmo dessa época, tá? Hoje o judaísmo está envolto num amontoado de tradições que já eram fortes naquela época, mas que aumentaram muito mais com o passar do tempo. Mas, enfim,
para vocês, então, entenderem, e isso é explicado justamente no artigo ali que eu mencionei há pouco, do pastor Tim. Tem aqui uma parte aqui do artigo, olha o que que ele diz. Certas experiências do Novo Testamento, ele cita todas essas passagens aí, parecem sugerir à primeira vista que a única condição para a pessoa ser batizada é crer em Cristo. Você crê em Cristo? Creio. Então, essa poderia ser a realidade se vivêssemos nos dias dos apóstolos e nossa missão fosse pregar aos judeus da época ou às pessoas já familiarizadas de alguma forma com os ensinos do judaísmo. Nesse caso, nossa missão básica se restringiria a levar os interessados a aceitar Jesus de Nazaré como prometido Messias. Não devemos nos esquecer, porém, de que os tempos mudaram significativamente e que no mosaico religioso e mesmo cristão de nossos dias, os interessados têm muito que aprender e muito que desaprender. Isso leva tempo. Não é rápido, né? A quem interessa esses batismos do tipo lava rápido, né? É, olha só, a história aqui de Filipe e o eunuco é muito significativa, porque ele pergunta o que o impediria de ser batizado. E o Filipe responde: é lícito se crer de todo o coração. Para a pessoa poder ser batizada, para ser lícito, ou seja, existem batismos que não são lícitos. Quais são os batismos que não são lícitos? Se a pessoa não crê, se ela não crer de todo o coração. Então, por exemplo, se ela está vivendo em desobediência aos mandamentos de Deus, pelos seus frutos os conhecereis. Os atos dela mostram que ela não está crendo e que ela não pode ser batizada. O batismo é para em arrependimento ali dos pecados, enfim, para a pessoa começar uma nova vida, ok? Então, se a pessoa sequer estudou, por exemplo, sobre o santuário celestial, como é que ela pode dizer que crê na doutrina do santuário, né? Eu me lembro quando eu fui ancião, numa determinada igreja aqui de Vitória, eu fui com outros anciãos visitar uma candidata ao batismo. E ali nas perguntas que nós estávamos fazendo, né, para preencher a ficha batismal, quando abordamos o dom de profecia, ela falou: Olha, eu não creio, porque eu sequer estudei, eu não conheço. Como é que eu vou crer ou não crer nisso, né? Ou seja, claramente aquela pessoa não estava preparada para o batismo, certo? Bem, e se a pessoa diz que crê? Temos aqui o livro Evangelismo, da irmã Ellen G. White, e na página 308, ali no último parágrafo, temos ali um subtítulo que diz o seguinte: Cabal preparo para o batismo. Um preparo cabal, completo. Ou seja, não é qualquer preparo, preparo cabal. Mais cuidadoso preparo dos que se apresentam candidatos ao batismo é o que se faz mister. Tem necessidade de mais conscienciosa instrução do que em geral recebem. Os princípios da vida cristã devem ser claramente explicados aos recém-convertidos. Todos os princípios da vida cristã, mordomia, as leis de saúde, a guarda do sábado, modéstia cristã, a conduta cristã, né, como um todo, né, sobre a recreação, diversões que a gente evita, tudo. Não se pode confiar na sua mera profissão de fé como prova de que experimentar o contato salvador de Cristo. Importa não só dizer creio. Olha isso aqui. Importa não só dizer creio, mas também praticar a verdade. Eu creio no sábado, mas amanhã eu vou para o meu trabalho lá e
Sábado que vem eu não estou de escala, eu vou à igreja. Aí no outro eu estou trabalhando. Como assim? Aí eu creio, mas eu ainda fumo, sabe? Eu sou fumante. Vou repetir. Importa não só dizer creio, mas também praticar a verdade. É pela nossa conformidade com a vontade divina em nossas palavras, atos e caráter que provamos nossa comunhão com Ele, com Deus. Quando quer que alguém renuncie o pecado, que é a transgressão da lei, sua vida é posta em harmonia com essa lei, caracterizando-se por perfeita obediência à mesma. Esta é a obra do Espírito Santo. A luz obtida pelo exame cuidadoso da palavra de Deus, a voz da consciência e as operações do Espírito produzem no coração o genuíno amor de Cristo, o qual se deu a si mesmo em sacrifício perfeito para salvar o homem todo, o corpo, a alma e o espírito. Esse amor se manifesta na obediência. Tá aqui, ó. Evangelismo, página 308, certo? E teríamos muitas outras orientações aqui, tá? Um subcapítulo chamado Batismo e a Filiação à Igreja. Tá? Vai falar ali do batismo de crianças, né? Crianças que já têm idade, a idade da razão, né? Por assim dizer, e vários outros aspectos ali relativos ao batismo, né? Nós cremos no batismo por imersão, sabemos muito bem o capítulo aqui, ó, firmar o interesse, capítulo 9. Bem, irmãos, para não me alongar muito, o que que acontece? Foi lançada aí uma pesquisa, está no site oficial da nossa igreja, Notícias Adventistas. Pesquisa revela fundamentos bíblicos e desafios cotidianos de novos membros, né? E algumas coisas aí me chamaram a atenção, né, dessa pesquisa. Depois vale a pena ler. A pesquisa foi feita com recém-conversos, tá? Pessoas que se batizaram recentemente. 27,9% dessas pessoas que responderam aí à pesquisa, são membros recém-conversos, creem que a alma vive depois da morte, ou seja, creem na imortalidade da alma. Olha o número, quase um terço, né? 27,9. 34,3, mais de um terço. Cada três, né? Mais de uma pessoa ali. 34,3 dizem comer, às vezes, alimentos proibidos pela Bíblia. Tá? Quem sabe ali um camarãozinho, um baconzinho, né? Quem sabe? Um número ainda maior, 35,5% não mantém com frequência a guarda do sábado, guarda de vez em quando, né? Guarda ali um período ali do dia apenas, enfim. Enquanto 25,1% nem sempre vão à igreja nesse dia, né? Um quarto nem sempre vão à igreja aos sábados. Olha, tem outros dados aí bem assustadores, né? E o que salta às vistas é que em momento algum aqui a liderança da igreja, né, aparecem aqui pastores, enfim, se compromete em preparar de forma mais cabal os candidatos ao batismo. Todas as estratégias aqui dizem respeito a continuar discipulando os novos conversos. Então veja que coisa, né? Ao contrário do que nós acabamos de ler aqui no Espírito de Profecia e na própria Bíblia, né, o que nós entendemos que o preparo deve ser cabal, que a pessoa precisa mostrar ali uma conformidade com os princípios bíblicos, os princípios da igreja. Aqui o foco está em discipular. Então, depois que a pessoa se batizou, né, ainda que sem estar devidamente preparada, então, aí depois que batizou, aí vamos fazer um trabalho ali para que a pessoa compreenda efetivamente a mensagem, viva a mensagem. E não preparar ali os candidatos de uma forma cabal, certo? Bem, então, é muito preocupante. Uma das razões aqui desse estudo de hoje, dessa live aqui que estamos promovendo, é justamente
para chamar a atenção dos irmãos, aqueles que irão assistir, sobre a importância de preparar aí os candidatos ao batismo de uma forma cabal, uma forma completa, como acabamos de ler. E para fechar, então, eu gostaria de ouvir a irmã Tailana. Conseguiu abrir aí o microfone? Irmã, eu não vou ficar fazendo muitas perguntas, tá? Não é esse o objetivo. Fique à vontade aí para resumir a sua experiência de conversão. Como é que foi esse seu preparo, seu contato, né, com a mensagem adventista, o seu batismo? E só antes de começar a relatar, só fale aí a sua cidade, seu estado, né, para que as pessoas aí te conheçam, tá bom? Muito obrigado desde já. Nada. Eu falo de Goiânia, Goiás. Tá me ouvindo? Bem, não estou te ouvindo, está muito baixo aí. Eu falo de Goiânia, Goiás. Não, não estou. Está muito baixo. Tenta aumentar o volume aí do seu dispositivo. Enquanto a irmã Tailana vai conectando aí, irmãos, é, deixamos então esse apelo a toda a liderança da igreja, os pastores, os anciãos, você que é instrutor bíblico, né? Não tenha pressa, né? Instrua a pessoa de uma forma cabal, como lemos lá naquele artigo do pastor Ronald Tim. Para que a pessoa possa aprender e desaprender, leva tempo. Então, quanto mais a pessoa está mergulhada no erro, no sistema babilônico, mais penoso será, né, esse processo. Devemos confiar em Deus, porque é o Espírito Santo que convence do pecado, do juízo e da justiça, e ele nos guia a toda a verdade, ok? E não estamos falando aqui que a pessoa precisa ser ali um doutor em teologia para se batizar. Nós continuaremos aprendendo por toda a eternidade. Mas, repito, para crer é preciso conhecer, pelo menos o básico, das nossas crenças fundamentais. E a vida precisa estar em conformidade com essa profissão de fé, como lemos aqui no espírito de profecia, tá bom? Montailana, Certo. Você consegue me ouvir agora? muito baixo, está muito afastado. Você quer, de repente, aí sair e entrar de novo? Talvez funcione, às vezes dá certo, tá bom? Sim. Enquanto a irmã Tailana vai ali, ela vai entrar e sair, né? Melhor, sair e entrar, né? Eu vou ler aqui mais um trecho, aqui do livro Evangelismo, ali na página 311, o exame dos candidatos. Temos mais um tópico aqui, o exame dos candidatos. Os candidatos ao batismo não têm sido tão escrupulosamente examinados em relação ao seu discipulado quanto o deviam ser. Mais uma vez, ela repetindo ali a repreensão, a advertência. O cuidado não tem sido como deveria ser. Importa saber se meramente adotam o nome adventistas, de adventistas do sétimo dia, ou se realmente se colocaram ao lado do Senhor, renunciando o mundo e estando dispostos a não tocar nada imundo. Antes do batismo, devem ser-lhes feitas perguntas relativamente às suas experiências, porém não de modo frio e reservado, e sim com mansidão e bondade, encaminhando-se os recém-convertidos para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. As exigências do Evangelho devem ser estudadas a fundo com os batizandos. A fundo, então, irmãos, não restam dúvidas, tá? E aqui, logo na sequência, ela vai falar sobre instruir sobre o vestuário. Veja que coisa, algo que muitos aí consideram irrelevante, né? A questão de modéstia, que a pessoa está vestindo, que ela está usando. Não, e ela fala aqui que é importante tratar do assunto de forma cuidadosa. Ela diz aqui, ó, revelam vaidade no tocante à roupa, acariciam o orgulho de coração,
A idolatria praticada em matéria de vestuário é enfermidade moral, não deve ser introduzida na nova vida, isso deve morrer ficar lá no tanque batismal. Na maioria dos casos, a submissão às exigências do evangelho requer uma mudança decisiva em matéria de vestuário. A pessoa tem que dar ali uma guinada, certo? Bem, irmã Tailana, e agora? Você consegue me ouvir agora? Não, irmã, não vai dar, tá? Não. Tá muito baixo, assim, tá muito distante. Antônio e Sara, que estão aí, vocês poderiam fazer um teste, abrir o microfone de vocês? Nós estamos tentando aqui ouvir a irmã Tailana. Oi, boa noite. Boa noite, aí eu te ouço bem. Está Feliz ouvindo sábado. eles, irmã Tailana? Aumentar o número aqui, eu não consigo. Não estou ouvindo a Tailana. É. Pois é, irmã, não está dando para te ouvir, tá? Mas a gente marca em outro momento para ouvir o seu testemunho, tá bom? Tá bom. O fato é que muitas pessoas têm é, recebido um preparo muito superficial antes do batismo. Já que a irmã Tailana me autorizou, né, não está conseguindo falar, eu posso aqui dar uma prévia, irmã, sobre o seu testemunho, né? Irmã Tailana, assim que eu publiquei lá no nosso grupo, o grupo do Projeto Pomone, o artigo aí do pastor Ronald Tim, que trata desse preparo ao candidato, preparo dos candidatos ao batismo, né, que é um assunto sério. Enfim, compartilhei esse artigo lá, também a pesquisa que estava falando há pouco, né? E a irmã comentou comigo que o preparo dela foi muito raso. O pastor rapidamente assim falou: "Não, você já está preparado", mas ela não entendia basicamente nada, né? É, não foi criada na igreja, enfim, e foi batizada. Deus seja louvado porque a irmã permaneceu na fé, né? Está até hoje na fé. Mas essa não tem sido a regra. As pessoas que não têm o devido preparo, não entendem ali a mensagem do evangelho, né? E propriamente esse evangelho eterno, né? Não entendem ali a mensagem do remanescente do tempo do fim, acabam se afastando. Quando vêm as provas, as dificuldades, né? Se confrontam ali com questões muito sérias envolvendo alimentação, envolvendo guarda do sábado, enfim, e acabam se enfraquecendo e se afastam. Por isso deixamos esse apelo, tá? Precisamos preparar melhor os candidatos ao batismo. Com amor, com bondade, como a irmã Ellen White fala aqui, mas preparar. O preparo precisa ser cabal, como ela diz, completo. Todos os detalhes, todos os aspectos da nossa fé, das nossas crenças. E isso pode levar tempo, repito, mas terá um ganho lá na frente. Certamente os alarmantes índices de apostasia iriam se reduzir se o preparo fosse mais criterioso, tá? Eu vivi na Europa e quando eu vivi lá, de fato, o evangelho é muito difícil ali de ser pregado, né? Devido à secularização das pessoas, muito mais difícil do que no Brasil, alguém aceitar o evangelho, estudar a Bíblia, enfim. Mas também a apostasia lá é bem menor, justamente porque eles não têm pressa para batizar a pessoa, né? Porque teve uma semana de evangelismo e temos que bater a meta ali de batismo e aquela coisa toda e vamos ali pressionar a pessoa para ser batizada. Não funciona assim lá, né? Então é algo aí que precisamos refletir, tá bom, irmãos? É, Antônio, de onde o irmão fala? Boa noite, irmão. Boa noite. Eu sou o irmão da Tailana, né? Opa, E que benção. falo.
e falo da Bahia. Agora, só se puder só falar um minutinho, esse assunto é muito sério mesmo. Eu e minha esposa, a gente já no interior do Pernambuco, nós já podemos fazer vários trabalhos missionários, né? Integralmente trabalho missionário. E constantemente a gente via situações assim, pessoas que tinham uma decisão superficial, né? Muitas vezes pressionado por alguns evangelistas e tudo mais, e o resultado, 90% a quase 100% mesmo das vezes, era isso. Era poucos dias, poucos meses, a pessoa se apostatar. Teve até um último caso, agora aqui já na Bahia, de uma senhora que ela ainda estava fumando e ela se queixou, né, ela veio se queixar para mim, para minha esposa, porque um último evangelista que estava trabalhando com ela insistiu várias vezes para que ela se batizasse o mais rápido possível e ela ainda é, no período em que estava fumando. Então ela se queixava dessa pressão por algo que ela ainda não tinha tomado ainda, né? E isso e tem várias outras situações assim, que eu já pude ver é, inúmeras vezes, né? Eu também já passei por várias experiências assim, porque desde criança, né, desde a época que eu estava lendo esses artigos aí na Revista Adventista, eu já dava estudos bíblicos. Então, eu já tive muitas experiências assim profundamente desagradáveis, né? De pessoas que eu estava ainda dando estudo, pessoas que estavam na metade do estudo bíblico, pessoas com questões ainda pessoais para serem resolvidas, né? E foram pegas a laço, né? Como a gente costuma dizer, e mergulhadas lá no tanque batismal, né? Gente assim que foi levada, meu pastor passou de carro, mandou a pessoa entrar no carro, ó, vamos lá para o batismo no lugar tal, né? Que eu não estava nem sabendo, nem tive o prazer, né, de estar com a pessoa ali no momento do batismo dela, porque tinha um evento lá, não sei aonde, na praia, não sei aonde, e o pastor não tinha ninguém para ele levar, né? Então, para ele ostentar ali um número ali, como se fosse um troféu, né? Ele laçou a pessoa e levou a pessoa que nem tinha concluído ainda o estudo. Quando eu concluo o estudo bíblico com a pessoa e nós temos aí, graças a Deus, uma diversidade de estudos bíblicos, né? Para cada nível de conhecimento precisa ser um estudo diferente. Mas depois que eu concluo o estudo, eu gosto de fazer um estudo pré-batismal, que antigamente isso era muito falado na igreja, isso era muito conhecido, hoje praticamente não se fala mais, né? É um material próprio mesmo para as pessoas que vão se batizar e que preenche algumas lacunas do estudo bíblico tradicional. Então, a questão da devolução do dízimo, ela não é tratada assim nos estudos bíblicos convencionais, ou é tratada de forma muito superficial, né? É, alguns aspectos da guarda do sábado, a reforma de saúde, o vestuário, o uso de joias, essas questões não são tratadas nos estudos bíblicos, então você dá um estudo pré-batismal, para aí sim a pessoa ir preparada e consciente, né, para a decisão que ela vai tomar, né? Não pode ser ninguém tomar por ela, tá? É, quando eu me batizei, eu falei agora há pouco, foi no ano de 97, eu tinha ali 10 anos e meio aproximadamente, bem jovem, né, bem pequeno, mas eu fui educado na igreja, né, eu cresci na igreja. E naquela altura eu já dava estudos bíblicos, então eu estava bem consciente assim da minha decisão. Mas o fato é que antes desse momento aí que eu decidi, o pastor já vinha falando, né, já vinha ali querendo batizar, mas foi quando eu quis ali, quando eu me senti realmente preparado que eu me batizei, tá? Então, irmãos,
É importante compartilhar esses textos, esse artigo aí do pastor Ronald Tim, embora tenha aí 29 anos, né, vai completar agora 29 anos no mês que vem, olha quanto tempo, mas ele é extremamente atual, um artigo muito atual, muito relevante para a igreja. E o próprio Espírito de Profecia, né, que tem muitas orientações sobre isso, também precisamos fomentar, né, esse estudo, essa leitura. Outra coisa que eu tenho sentido muita falta é na própria cerimônia batismal, o voto batismal, né? Eu estava conversando com um amigo essa semana e ele falou que o pastor foi fazer lá numa igreja, o que até chamou minha atenção, porque pelo menos aqui no Espírito Santo os pastores já pararam de fazer isso há muito tempo. Vejo às vezes batismos na Novo Tempo também que não fazem, né? Pegam lá a pessoa e batizam e pronto. Mas eu fiz o voto batismal, né? Foi lido ponto a ponto. Era assim naquela época. Cada ponto ali era muito específico, falava do café, falava de uso de joias, de maquiagens, de diversões mundanas, tudo isso era falado ali e você tinha que consentir, né? Fazer sua profissão de fé que é pública e, por fim, o último apelo era se a pessoa aceitava ser batizada por imersão e pertencer à Igreja Adventista do Sétimo Dia, enfim. Mas hoje isso meio que se perdeu quando fazem, quando muito é uma versão resumida, enfim. Mas o que chamou a atenção, um amigo meu falando que o pastor foi fazer lá de cabeça, e o pastor meio que se perdeu, assim, meio que ele não sabia, ele deu ali uma enrolada, ali uma engabelada, porque olha que situação constrangedora, né? Então, irmãos, conversem, falem com isso, né? Com seus pastores, seus líderes, né? Eu achava um momento muito importante até de reflexão para quem já era batizado, né? Pensar de novo, né? Refletir sobre a profissão de fé que você já havia feito em algum momento, refletindo ali ponto a ponto que era passado ali, né? Sobre mordomia, sobre a conduta cristã, sobre a guarda do sábado, alimentação, né? Então servia para conscientizar também os próprios membros, né? Tá certo? Que não sigamos aí perdendo a nossa identidade, né? Esse é o apelo. A igreja voltou a falar aí tanto em identidade. O nosso presidente mundial tem tocado aí nesse assunto.